meio tossindo hoje, mas Deus vai abençoar que eu possa fazer a pregação e que não vai atrapalhar nada na minha fala, né? Eu vou estar pedindo para os irmãos estarem abrindo na sua Bíblia, em Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 26. Ao 25. 18 ao 25. Capítulo 18, versículo 18 ao 25. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Amém. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão o que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vendo tudo quanto tens, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém, irmãos? Antes de entrar na palavra aqui, irmãos, eu nasci no lar do Evangelho e até os 15, 16 anos eu estava na igreja. Aos 17 anos, 18, eu me afastei um tempo da igreja, fiquei um tempo no mundo afastado e conheci várias coisas no mundo. Graças a Deus não tive nenhum vício não, de beber, de fumar, né? Mas conheci bastante o mundo. E quando eu conheci a Cristina, aí nós se casamos. E quando a Cristina ficou grávida, aí ela estava grávida do Lucas, eu falei, o Espírito Santo de Deus veio e me falou uma noite, por isso que eu falo, quando você está afastado, você pode estar afastado de Deus, mas o Espírito Santo fala com você sim. E o Espírito Santo me dizia para me voltar para a igreja. E eu peguei e comecei a pensar e falei, sabe que é verdade? Eu já estava começando a beber cerveja naquela época, já gostava da cerveja. Aí o Espírito Santo veio e me falou e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a igreja. A Cristina tinha ganhado já o Lucas daí, né? E o irmão Pedro vinha muito em casa, né? Pedrão lá da Batista, do violino. E ele nos convidou, nós fomos para a igreja. Aí chegamos lá, ouvi a palavra muito boa de se ouvir. A palavra era do pastor Eliezer na época, o Paulo naquela época, o irmão Paulo. E eu me senti muito bem. E lá nós tínhamos, o Lucas tinha certos problemas, que ele tinha convulsão, né? E aí nós começamos a buscar, né? Que Deus viesse abençoar a vida do Lucas. E não levou muito tempo, Deus abençoou o Lucas, sarou a convulsão que ele tinha. Aí Deus começou a me abençoar, me dando um emprego, né? Que eu comecei aí depois a trabalhar com o Joaquim aqui. Foi o primeiro serviço que eu tive. Graças a Deus é o que eu faço hoje, através desse serviço, hoje é a minha profissão. Mas o que eu vejo mais importante foi que quando o Espírito Santo falou comigo, eu dei ouvido àquela voz naquela época. Eu senti que era a hora de mudar. Eu senti que era a hora. Eu ia ter um filho
Como é que eu poderia estar educando um filho? Já é difícil de educar um filho hoje, se eu estivesse bebendo, se estivesse no mundo. Como é que eu ia falar para ele, não bebe? O Lucas até hoje não bebe. Como é que eu poderia falar alguma coisa se eu não poderia estar dando testemunho, né? E Deus veio trabalhando esse tempo comigo ali na igreja. Graças a Deus, ali aquela igreja foi muito abençoada na minha vida. Os irmãos ali, o irmão Paulo, o irmão Pedro, né? O pastor Eliezer na época, e foram trabalhando comigo, né? Foram tratando de mim ali, foram que nem uma plantinha, né? Você vai regando, né? Até ela se formar. Mas graças a Deus, porque eu ouvi a voz do Senhor daquela vez, e hoje eu estou aqui na igreja, né? Depois de muita dificuldade, estamos aqui, eu e minha família. Não vou dizer que é fácil, nós temos dificuldade, enfrentamos, né? Os irmãos também enfrentam também dificuldades que não é fácil, né? Mas o mais importante é que nós estamos ali firmes, estamos ali na presença de Deus, temos nossos problemas, às vezes eu e a Cristina tem nossas brigas, mas graças a Deus nós conseguimos assim, estar se comunicando, né? Se entendendo, né? E eu agradeço a Deus por isso, agradeço pelos pastores, né? Que passaram pela minha vida, que deram, né? Essa sabedoria para a gente, né? E a gente aprender a tudo isso. Amém, irmãos? Esse texto que eu li agora, irmãos, fala de um jovem rico. Era um rapaz que tinha muitas propriedades e ele era bem rico. E nesse texto, esse jovem chega até Jesus e fala: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e fala: por que me chama de bom mestre? E ele chama Jesus de bom mestre, né? Jesus já mostra a simplicidade para aquele rapaz. Se bom mestre é Deus, né? Ali Jesus já mostra a sua simplicidade. Jesus, quando desceu à terra, ele desceu em forma de um ser humano, como homem, que nem a gente. Então ali Jesus já fala para ele, né? Mais abaixo Jesus fala: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Olha aqui uma pessoa que não é evangélica para, né? Fazer tudo isso não é fácil, né? E está aqui o pastor Joaquim, está o irmão Paulo, que quando fala não adulterarás, não é só o adultério que a gente se ouve, né? De se adulterar, né? Com mulheres. O adultério que eu creio aqui também é quando você faz uma falsa assinatura, quando você faz uma falsa escritura, você engana alguém. Isso quer dizer adulterar. Isso quer dizer uma forma de você estar enganando aos outros. Eu creio nisso. Se eu estiver errado, o irmão pode falar se eu estou errado, tá? Então, e tudo isso, esse homem, ele sabia fazer. Só que eu, no meu modo de ver, vejo o seguinte, que ele tinha a vontade de herdar a vida eterna, mas no meu modo de ver, eu vejo um pouco assim de soberba dele falar, né? Não, eu faço isso, não, tudo isso eu faço, né? Mais para baixo nós vamos ver que ele fala, que ele diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, né? Aí mais abaixo, versículo 22, irmãos. Jesus ouviu isso e disse: ainda te falta uma coisa. E eu creio que ele pensou: o que falta mais, né? Se tudo que eu faço está certo, né? Aí Jesus fala: reparte tudo que tens
aos pobres. Você pega tudo que você tem, você reparte aos pobres, e depois você me segue, que você herdará um lugar no céu. Mas o coração dele estava ali, estava nas coisas, nos bens materiais que ele tinha. Ele se entristeceu. Por quê? Porque o seu coração estava depositado naqueles bens materiais. E Jesus, eu creio que Jesus ficou triste naquela hora, né? Porque o semblante daquele rapaz caiu, né? Ele caiu o semblante dele, e ele não queria, na verdade, perder tudo aquilo que ele havia conquistado, né? Durante tempos, né? No versículo 23 vem dizendo: mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém, irmãos? E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão difícil é os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Se a gente... Eu conheço muita gente que tem dinheiro, muita gente rica. E eu vou falar para vocês, irmãos. A pessoa que tem dinheiro, que tem muito dinheiro, é difícil ele chegar em Jesus. Sabe por quê? Porque ele tem dinheiro, ele tem condição. Se ele quiser ir lá tirar um carro novo, amanhã ele vai, ele tira. Se ele quiser comprar uma casa, ele vai, ele compra. Ele tem tudo isso, mas falta algo. Falta algo no coração dessa pessoa. Falta paz, aquela paz que Jesus Cristo dá para a gente, né? Era o que eu creio que faltava na vida desse jovem. Ele tinha tudo, mas ele não devia de ter paz no coração. Ele não devia de ter paz no coração. Se nós formos vermos aqui no Novo Testamento, o irmão Paulo deve me ajudar, que fala sobre Zaqueu, irmão Paulo. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um homem de pequena estatura e um cobrador de impostos. Quando Zaqueu descobriu que Jesus vinha, passaria ali por onde ele estava, ele subiu na árvore mais alta e ficou olhando Jesus passar. E Jesus, passando por debaixo da árvore, parou até debaixo da árvore e falou: Zaqueu, desça dessa árvore, que me convém hoje comer na sua casa. E Zaqueu desceu daquela árvore. E Zaqueu, ele sentia vontade, ele sentia a vontade de ter a paz de Cristo no coração dele. Ele desceu naquela hora até Jesus, e conversando com Jesus, ele falou, eu creio que ele falou: Senhor, eu desejo a tua paz, eu desejo ter uma vida eterna. E ele mesmo falou a Jesus: Senhor, eu sou cobrador de impostos. Aquilo que eu tomei dos outros, Senhor Deus, eu vou devolver. E aquele que eu tomei, que eu catei mais, Senhor, eu vou retribuir 2, 3 vezes mais. Até 4 vezes mais. Nós vemos aqui uma grande diferença. 2 pessoas que tiveram a oportunidade. Oh, glória a Deus. Esse jovem rico e Zaqueu. Esse jovem não soube aproveitar a oportunidade dele. Zaqueu soube aproveitar a sua oportunidade. Eu trago nessa noite para os irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Você está nessa noite aqui na igreja, será? Isso pergunta é para mim e para você, né? No que a gente se apega mais? Será que a gente não tem alguma coisa que a gente é mais apegado? Que se Jesus
falar, ó, meu filho, eu preciso de você agora, você vai largar tudo e vai vir comigo. Será que você largaria hoje? Será que se Jesus falasse para você hoje, vende tua casa, vende teu carro, vende o que você tem e me acompanha? Jesus pode fazer isso. Mas eu creio, irmãos, que Jesus, ele não faz isso. Jesus, eu creio que ele testou aquele homem. Ele falou para aquele homem, ó, vende tudo que você tem. Ele testou aquele homem para saber aonde estava o coração daquele jovem, para saber aonde está o coração desse jovem, aonde está o coração desse jovem, né? Por isso que quando a gente vem para a igreja, muitas pessoas falam o seguinte: o que as pessoas falam? Ah, você vai para a igreja? Ah, rapaz, o pastor vai te meter a mão, vai querer arrancar o seu dinheiro, vai querer isso, vai querer aquilo. Você não vê aí nas igrejas que pede carro, que pede isso, que pede aquilo, que pede aquilo outro? As pessoas falam, não falam? Olha, cuidado, hein? Senão ele arranca tudo o seu salário e você vai ficar sem nada. As pessoas falam, já falaram para mim, ó, você fica dando seu dízimo, você fica dando isso, aquilo outro, cuidado, hein? Mas as pessoas não veem que Deus é o Senhor do ouro, o dono do ouro. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus não precisa de nada de nós. Aleluia! A única coisa que Deus precisa de você é obediência, Oh, Deus! amor, gratidão por aquilo que Ele tem feito na tua vida. E tem mais, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiramente buscamos o reino de Deus, as outras coisas vêm com consequência, irmão. Aquele filho desviado, aquele marido que está afastado, aquela doença que você espera tanto para ser curada, isso vem com consequência. A minha esposa pode dizer, muitas coisas vieram consequentemente durante a nossa vida. Isso vem com consequência. O que nós devemos estar é de olhos no nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, não desviarmos os nossos olhos nem para a direita nem para a esquerda, mas estarmos na presença de Deus. Amém? Mais uma coisinha que eu queria falar aqui, irmãos. No versículo 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Um camelo ele tem um significado, para quem é marinheiro, um camelo é aquele nó que se dá ali na poita, né? Como é difícil, é mais fácil o nó daqui passar por uma agulha do que o rico. E eu estava pensando hoje, eu falei, sabe o que é verdade, Paulo? Você sabe por que é verdade? Porque quando uma vez o pastor Nero pediu para nós sairmos evangelizarmos, eu fui ainda com o Joaquim evangelizar, mas evangelizando as pessoas na rua. Evangelizava um, evangelizava outro, e batia a palma na nossa casa, a pessoa saía e a gente entregava o panfleto. Agora eu vou dizer para vocês, num condomínio rico, fechado, eles vão deixar você entrar lá dentro para entregar o panfleto? Não vão deixar. Não vão. Eles não vão deixar você levar lá. Mas Deus tem os seus rumos. Deus vai acabar convertendo uma pessoa lá no meio daquele povo, que vai poder lá
lá dentro ela evangelizar aquelas pessoas. Eu creio o seguinte, eu vejo, quantos aqui eu não deve ter depois evangelizado? E quantos aquele jovem rico não poderia ter evangelizado? Ele perdeu a salvação dele, e quantos ele não poderia ter evangelizado também? Né? Se a gente for olhar as circunstâncias das coisas, ele poderia ter evangelizado bastante gente. Amém? Então eu deixo aqui, né? No que a gente está apegado tanto? Eu vou falar para os irmãos, eu estava muito apegado, minha esposa sabe. Eu jogava 2 vezes na semana. Eu cheguei a quebrar o tornozelo do pé, coisa que era para mim ficar 4 meses parado, com 20 dias eu já estava andando. E com 4 meses eu já estava jogando bola de novo. E todo mundo falava, rapaz, cuidado com esse pé aí, então eu vou te falar, você cuidado, hein? E eu falava, não, está sarado. Jesus sarou, está sarado. Mas o Espírito Santo veio falando comigo, falando, ó, você precisa estar jogando? Você se machucou uma vez, eu te sarei, mas é necessário você estar indo jogar toda terça-noite, todo sábado à tarde? Né? Será que era necessário estar indo também? É claro que jogar bola é gostoso, mas é que o tal de jogar bola estava já se tornando um vício na minha vida, porque eu não conseguia ficar uma terça-feira à noite sem jogar, Cristina sabe, e um sábado à tarde sem jogar. Já faz um mês que eu não jogo bola. Eu não estou jogando bola. Ainda uns amigos meus falaram, nossa, o que aconteceu? Você não está jogando mais bola? Eu falei, estou dando um tempo, estou dando um tempinho aí, né? E tem mais coisas ainda que eu tenho que mudar na minha vida ainda, tem mais coisas ainda, né? Eu tenho que dar mais tempo para os meus filhos, prioridade, né? Para minha filha, para o meu filho Lucas, tem que dar prioridade. Mas isso, eu creio que é tempo ao tempo, né? A gente não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo, né? E o bom é que quando nós estamos na casa do Senhor, o Espírito Santo vai falando com a gente, aí o coração da gente é mais sensível a escutar aquilo que o Espírito Santo fala com a gente. Você se torna mais sensível àquilo que o Espírito Santo tem a dizer para você, aquilo que ele tem a falar para você. Amém? Amém. O que eu tinha para trazer